Olá, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José, falando aqui do Centro de Espiritualidade Josefina, na cidade de Apucarana, Paraná, ao lado do Santuário São José. Este é o Querigma e Catequese, liturgia dominical, leituras e contextos. Hoje, terceiro domingo do Advento. É o ano da liturgia C. E esse domingo é chamado também o domingo Gaudete, o domingo da alegria. Como eu expliquei já nos outros dois domingos do Advento, anteriores a este, a liturgia do Advento, dividida em 4 semanas, com 4 domingos, ela tem o seguinte esquema. Os primeiros 2 domingos, eles anunciam a vinda definitiva do Senhor, no final dos tempos. Quando será isso? Nós não sabemos. E quanto mais a gente quiser adivinhar e afirmar que é, mais nós vamos nos enganar e nos iludir a respeito. Porque o dia, a hora, ninguém sabe. Certamente acontecerá, mas quando, nós não controlamos isto. E a segunda parte do Advento, o terceiro e o quarto domingo, portanto, neste domingo e o próximo, se fala da primeira vinda do Senhor. Aquela vinda que nós celebramos justamente no Natal. Então, o terceiro domingo é este que nós agora iremos, do qual nós iremos agora ouvir as leituras. A primeira leitura é do profeta Sofonias, do capítulo 3, versículos 14 ao 18, a primeira parte do versículo 18. E diz assim: Canta de alegria, cidade de Sião, rejubila, povo de Israel. Alegra-te e exulta de todo o coração, cidade de Jerusalém. O Senhor revogou a sentença contra ti, afastou teus inimigos. O Rei de Israel é o Senhor, Ele está no meio de ti. Nunca mais temerás o mal. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, Sião, não te deixes levar pelo desânimo. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, o valente guerreiro que te salva. Ele exultará de alegria por ti, movido por amor. Exultará por ti entre louvores, como nos dias de festa. Essa leitura do profeta Sofonias nos surpreende porque, primeiro, nós não ouvimos muito o profeta Sofonias ao longo do ano litúrgico. De fato, ele também não é um dos profetas que tem um livro mais longo, no grupo dos livros chamado Cânon Profético, mas ele é bastante importante. O profeta Sofonias, ele é o profeta um dos profetas do retorno do exílio. Lembrem-se, o exílio, não confundir com êxodo. Muita gente confunde exílio com êxodo, porque a palavra é um pouco semelhante. O êxodo está ligado a Moisés, é a saída do Egito, é o período do deserto, a provação, para depois entrar na terra prometida. Este é o êxodo. O exílio é um período dramático da história do povo da aliança. Ele aconteceu no Reino do Sul, o Reino de Judá. Lembrem-se que existiu o Reino do Norte, o Reino de Israel, com capital em Samaria, e o Reino do Sul, com capital
em Jerusalém, chamado o Reino de Judá. Então, este Reino de Judá, ele foi invadido no ano 596 pelo Império da Babilônia. As lideranças políticas e religiosas, como também sociais, foram levadas para o exílio na Babilônia. Depois de 10 anos, tendo um rei ali meio controlado pelo Império Babilônico, o rei Sedecias, este império veio, liderados por Nabucodonosor, no ano 586 antes de Cristo, é claro, e destruiu Jerusalém, e destruiu o templo, e levou a população, praticamente toda a população produtiva, para o exílio. Então foi realmente uma devastação. Lá eles ficaram durante décadas. Houve várias gerações. E então, no ano 520 a.C., o rei Ciro, o rei da Pérsia, estimulou o retorno dos exilados, já os seus descendentes, não tanto os exilados quanto os seus descendentes, para a terra prometida. Então, este retorno do exílio é que é aqui anunciado pelo profeta Sofonias. E ele anuncia este retorno como uma intervenção de Deus na história. Uma intervenção complicada de ser entendida, porque os que retornam, em que pese toda esta alegria do profeta, canta de alegria, rejubila-te, alegra-te, então se entusiasmem, tenham coragem, vamos para frente. Então, uma visão muito positiva do profeta. Em que pese isto, os que retornam do exílio não são exatamente líderes capazes de conduzir um processo de restauração. Na sua maioria são gente simples. É gente simples que está retornando. E eles precisam de lideranças. Esses passos iniciais no retorno vão ser muito difíceis. E vai ser necessária a intervenção do rei Ciro e de seus sucessores, reis da Pérsia. Vai ser necessária a intervenção destes reis para que o povo da aliança se restabeleça em Jerusalém. Mas a semente está lançada, a esperança está renovada. O profeta Jeremias havia anunciado a destruição. No século VI, o profeta Jeremias havia anunciado a destruição do reino de Judá. Agora, no final deste mesmo século VI, ele diminui, os anos diminuem antes de Cristo, a gente conta do maior para o menor. Então, no ano 520, 515, nós estamos ainda no século VI, eles estão retornando, é o fim do século VI, de trás para frente, é assim que o tempo é contado, antes de Cristo. Então, neste momento, as lideranças, mesmo frágeis, encontram alegria, entusiasmo, com o rei Ciro e os seus descendentes do Império Persa, estimulando também o retorno, e aí recomeça uma história extraordinária. Por isso, alegrem-se, tenham esperança. Embora frágil, o retorno é real e é possível viver. Por isso nós chamamos esse domingo da alegria, domingo Gaudete, domingo da alegria. Então, depois de anúncios de fim de mundo, anúncios de destruição, alertas quanto à presença e à atuação na história, agora a liturgia nos apresenta uma mensagem de esperança. Mas por que essa mensagem? Por causa da vinda do Senhor. O profeta Sofonias, então, da época do retorno do exílio, vê, embora atrás das fragilidades das pessoas, o modo de agir de Deus na história destas mesmas pessoas frágeis. É importante que nós entendamos isso, porque isso passa um pouco despercebido. Os que retornam do exílio é tudo gente frágil, tirando talvez uma meia dúzia que tenha mais experiência, que
tenha recebido mais informações, conheça melhor a situação, mas a sua grande maioria é gente simples. Um pequeno grupo chamado Resto de Israel, que retorna, é um resto, é simples, é frágil, mas Deus age através disso. Então, por que nós nos quebramos perante situações adversas? Todos nós, eu também, nos fragilizamos quando vemos tantas dificuldades que aparecem. Nós devemos ter um olhar voltado para a esperança, porque ela não decepciona. Aliás, neste Natal, nesta noite de Natal deste ano, começaremos o Ano Santo. E o Ano Santo com o tema da esperança. O profeta Sofonias nos convida à alegria e à esperança. E vamos para o Evangelho. O Evangelho deste domingo é o Evangelho segundo Lucas, capítulo 3, versículo 10 a 18. Neste Evangelho, nós vemos destacada a figura de João Batista. João Batista tem um papel muito importante na expectativa quanto à vinda de Jesus, que é o Messias. Vamos fixar a ideia de que Jesus é o Messias, o Cristo, anunciado por algumas tradições escritas no Antigo Testamento, e esse João Batista, a princípio, é o que mais se encaixava como Messias, como Cristo. Ele tinha a figura de Cristo. De maneira que as pessoas iam até ele buscando justamente o que esperavam, o Cristo. Quem esperavam? O Messias. Mas aqui está interessante o fato. Eles vão esperando algo que desejam e não algo que efetivamente precisam. Porque tem uma diferença entre aquilo que a gente deseja e aquilo que a gente de fato precisa. João Batista correspondia ao que eles desejavam, mas ele não era o Messias. O Messias é Jesus. E Jesus, o Messias, o Cristo, oferece o que as pessoas não apenas desejam, mas o que elas precisam. Vale realmente aprofundar essa ideia aqui apresentada. Mas vamos ver o Evangelho, né? Vamos ler o texto do Evangelho, que é do capítulo 3, como eu disse, versículos 10 a 18. Assim, naquele tempo, as multidões perguntavam a João: que devemos fazer? E João respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos. E perguntavam a João: mestre, o que devemos fazer? João respondeu: não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam: e nós? O que devemos fazer? João respondia: não tomeis à força dinheiro de ninguém. Não façais falsas acusações. Ficais satisfeitos com o vosso salário. O povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão. Vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga.
E ainda de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Essa é a palavra de Jesus do Evangelho de segundo Lucas, capítulo 3, versículos 10 a 18, um pequeno trecho que apresenta João Batista, que primeiro recomenda, à luz das perguntas, o que nós devemos fazer, o que nós devemos fazer, o que nós devemos fazer. Todo mundo perguntando o que nós devemos fazer. As pessoas têm sempre necessidades de respostas práticas, né? Imediatas. Assim, simples. O que nós devemos fazer? Dá para nós um comportamento para seguir. Diz o que nós devemos fazer. Decida você por nós. É mais ou menos assim. Tá, tudo bem, eu sei que muitas pessoas que perguntam o que eu devo fazer não são assim, não é uma questão assim tão simplória, né? Eu admito, tá? Muita gente realmente não sabe, e o que eu devo fazer então? Me dê uma luz. Mas no final das contas, o que nós devemos é sempre decidir, nós devemos decidir o nosso caminho. E para isso nós devemos discernir. João, ele dá indicações muito práticas. Por exemplo, essa dos soldados. Não tomem dinheiro de ninguém. Contentem-se com o que vocês ganham. Espero que eles ganhassem, espero que eles, naquele momento, pudessem ganhar bem, né? Espero. Depois, e os outros também, o que nós devemos fazer? João Batista indica. Mas eles estão querendo ver em João o Messias. E João diz, eu não sou o Messias. Mas ele virá e vos batizará com um batismo de fogo. Gente, eu acho interessante essas ideias, e até para mim um pouco cômico. Batismo de fogo, porque baptizem é um verbo, quer dizer mergulhar. Então, quando você mergulha, você é tomado, no caso da água, eu mergulho na água, então eu sou tomado de água por todos os lados, né? Imagine um batismo de fogo, um mergulho no fogo. É uma imagem muito forte essa, não é? Quando eu troco a palavra batismo por mergulho, então precisa mergulhar no fogo. Quem não está muito dentro do contexto vai achar estranho isso daqui. E se nós estamos no capítulo 3, começamos no versículo 10 a leitura deste domingo, mas se a gente pegasse antes, nós iremos ver que João Batista, ele tem um discurso que é muito rigoroso. Ele, quando recebe as pessoas, ele chama as pessoas de raça de víboras. E no final desse evangelho está afirmado, e de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova, uma boa nova um pouco assustadora. Eu quero dizer que é uma boa nova que não atrai pela beleza, pelo encanto, ou pelas vantagens que pode produzir. João Batista está bem dentro da mentalidade profética. Uma mentalidade que, por favor, me entendam, quase diz algo a respeito de um rancor, um desejo de castigo. Um rancor ou um desejo de castigo da parte de Deus, expresso pelo profeta. Eu não estou dizendo que Deus tem rancor e deseja castigar, estou dizendo que o profeta pensa assim. E eu creio aqui que João Batista usa a técnica da ameaça como advertência. Como exortação para o caminho certo. Como uma mãe que vê o filho mexendo ali na tomada, e então diz assim, se você continuar mexendo na tomada, você vai morrer eletrocutado e vai virar uma brasa. A mãe não quer isso. É óbvio que a mãe não quer. E talvez não é isso que vai acontecer, só mexendo na tomada. Mas a mãe exagera na imagem para gerar uma expectativa negativa no filho, que com isso vai deixar de fazer aquilo. Talvez é mais essa
a situação aqui. Por isso que João Batista, quando ouve falar de Jesus, fica questionando a própria figura de Jesus. Porque no capítulo 7 do mesmo Evangelho segundo Lucas, João Batista manda, ele está preso, João Batista, e manda os discípulos seus, alguns discípulos seus, manda até Jesus, e que perguntam a Jesus, é você mesmo que nós estávamos esperando? Porque Jesus, ele quebra tanto o paradigma de João Batista, porque Jesus não fala de castigo, Jesus não ameaça, Jesus não condena, Jesus propõe misericórdia, Jesus salva. Sabe, Jesus vai por um outro caminho. Então ele quebra a expectativa. Ele é o Messias, sim, mas que quebra a expectativa do próprio João Batista. Isso, para mim, é extraordinário, porque trata-se da continuidade e descontinuidade ao mesmo tempo. Continuidade do Messias, da ideia de Messias que os profetas, alguns profetas apresentam. Então é a continuidade com a expectativa do Messias, mas não aquele Messias real, poderoso, absoluto, decidido, guerreiro, vitorioso. E sim um Messias diferente, um Messias misericordioso, que resgata, um Messias que salva. Não que condena, mas que salva. Por isso que muitas pessoas nunca vão entender a própria figura da igreja. Porque eles acham que a igreja é aquela que condena, é aquela que impede, é aquela que limita. Por quê? Porque ela coloca normas, ela coloca perspectivas, ela propõe um jeito, uma maneira de ver, de viver, de pensar, de existir. E isso vai contra a nossa época pós-moderna, que é muito voluntariosa, é o que você quer, que você deve fazer, e está tudo bem, porque cada um faz o que quer e do jeito que quer. Individualismo, voluntarismo, relativismo, os ismos que a própria igreja tem dito, tem ensinado, tem apontado, que em si parecem coisas muito boas, mas que no final das contas geram uma sociedade extremamente fragilizada, extremamente ambígua, extremamente corrompida, inclusive, porque deixa de cultivar valores essenciais, verdades essenciais. A própria ideia de verdade não existe, ela está difusa, porque cada um pensa o que quer. Ainda nesta manhã, vendo um programa na internet, foi interrompido por um Reels, e que apresentava uma situação física, uma situação de realidade física, e no final o sujeito perguntava, e você, o que acha disso? Você é contra ou a favor? Como é que você é contra ou a favor de uma coisa física? Você é contra ou a favor a ideia da relatividade? Você é contra ou a favor as leis do movimento da gravitação universal de Newton? Eu não sou nem contra nem a favor, elas existem. E não dependem da minha opinião. Então a gente relativiza até leis físicas. É uma coisa absurda isso. Inadvertidamente errôneas. De maneira que nós estamos no império, neste tipo de império, império do relativismo, do individualismo, do subjetivismo. Nesse ponto, talvez a mensagem de João Batista e dos outros profetas fizesse muito sucesso, e de fato faz sucesso, porque quem se apresenta como forte, decidido e poderoso corresponde ao que muitas pessoas querem ouvir. Por quê? Porque querem saber o que fazer, sem pensar no que devem fazer. De maneira que o Evangelho e Jesus, que é a origem do Evangelho, deve ser mais ouvido por nós, porque ele nos leva a uma responsabilidade pessoal. Essa responsabilidade pessoal, ela tem tudo a ver com o tempo que nós vivemos agora. Mas vamos ver o que a palavra do Senhor fala ainda
na segunda leitura e no Salmo responsorial. A segunda leitura é da carta de São Paulo aos Filipenses. A carta de São Paulo aos Filipenses é uma carta compósita. Então, são possivelmente 3 cartas que foram fundidas numa única carta. Então, alguém, entre aspas aí, costurou esses 3 textos e fez deles um único texto. Nós até podemos ver, analisando com um pouco mais de atenção, sobretudo no texto grego, no texto que nos chegou como mais próximo do original, nós podemos ver esta fusão desses textos. Mas o que nos importa aqui é o conteúdo teológico que ela nos apresenta neste capítulo 4, versículos de 4 a 7, que diz assim: Irmãos, alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. Que a vossa bondade seja conhecida de todos os homens. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus, em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará os vossos corações e pensamento em Cristo Jesus. Então, esta palavra da carta de São Paulo aos Filipenses diz muito respeito à palavra do profeta Sofonias, que fala: canta de alegria, alegra-te, exulte, e por aí vai, né? E Paulo começa: alegrai-vos, e eu repito, alegrai-vos. Agora, notem uma coisa coincidente nos 2 textos. Tanto um quanto o outro, Sofonias e Filipenses, apresentam argumentos para um grupo pequeno de pessoas. O grupo que ouve o profeta Sofonias é o resto de Israel, que deve voltar para a Terra Prometida. O grupo que ouve a carta de Paulo, justamente os filipenses, é um grupo pequeno, é a minoria da sociedade. Nós normalmente pensamos em muita gente, mas no final das contas, o cristianismo não é uma religião de massa, é uma religião de pessoa, de indivíduos, melhor, de pessoas. Pessoas que têm liberdade, que têm discernimento e que escolhem de maneira consciente. Assim, nós não devemos ficar meio que escandalizados quando nós vemos um Natal paganizado, porque observem um pouquinho aí a nossa sociedade. O paganismo, a falta da referência cristã é quase que absoluta. O próprio Natal deixou de ser a festa do nascimento de Jesus para ser a festa do Papai Noel. Dentro das nossas igrejas, nós recebemos Papais Noéis, que vêm dar presentes para as pessoas, especialmente para as crianças, e ho, 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 e aplaudimos o Papai Noel que entra dentro das igrejas. No final das contas, isso daí é um absurdo, porque o Papai Noel, ele entrou aí meio de gaiato. O Natal é a festa do Cristo, nascido em Belém, de Maria com José do lado, e reconhecido pelos pobres pastores e pelos magos que vêm do Oriente. Mas a gente perdeu esse horizonte. Por quê? Porque o comércio, a cultura dominante, os elementos múltiplos que a sociedade nos apresenta, assumiram tudo isso para si e ressignificaram de maneira invertida, quando não contraditória, o que é o Natal. Assim, nós nos voltamos a ser uma pequena comunidade que celebra com consciência o mistério. Paulo, então, está dizendo para nós, está falando para nós, está argumentando conosco. Alegrai-vos. Eu repito, alegrai-vos. Não se preocupem tanto com as coisas, o que não quer dizer que a gente não deve dar atenção para elas, né? Apresentem as vossas necessidades e caminhem. É isso que Paulo está falando. A paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento,
Porque eu não entendo tudo. Ou você entende tudo o que acontece? Eu não entendo. Eu não entendo o que está acontecendo na sociedade. Eu procuro também ler, investigar, ouvir pessoas inteligentes para conseguir entender aonde que nós estamos pisando, como nós devemos caminhar. Pelo menos que eles nos ajudem a compreender tudo isso. Mas Paulo diz que o entendimento é ultrapassado pela paz de Deus. É o que eu busco. E é o que eu também acho que você deveria buscar. Por isso que o Salmo, que é um trecho do profeta Isaías, eu deixei para o final justamente esse trecho, capítulo 12 do profeta Isaías, ali a gente encontra um salmo, porque salmos não estão só no livro dito dos salmos. Existem salmos em outros textos do Antigo e do Novo Testamento, porque o salmo, Terlim, é uma oração de súplica, de louvor, de agradecimento, de reconhecimento, enfim, é uma prece. Então aqui nós temos um Terlim, aqui nós temos um salmo. Isaías capítulo 12, cujo versículo de refrão é assim: Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. E as três estrofes dizem assim: Eis o Deus meu Salvador, eu confio e nada temo. O Senhor é minha força, meu louvor e salvação. Com alegria bebereis do manancial da salvação. E direis naquele dia: dai louvores ao Senhor. Invocai seu santo nome, anunciai suas maravilhas. Entre os povos proclamai que o seu nome é o mais sublime. Louvai cantando ao nosso Deus, que fez prodígios e portentos. Publicai em toda a terra suas grandes maravilhas. Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Minha sugestão: que nós, neste terceiro domingo do tempo do Advento, poucos dias antes do Natal, pudéssemos fazer uma espécie de resumo mental do ano civil que está quase acabando. E entendamos nos éses e reveses, nas crises e vitórias, nas circunstâncias múltiplas deste ano que está sendo concluído, a ação de Deus. E o louvássemos. Eis o Deus meu Salvador, que permite que eu tenha mais uma chance de superar a mim mesmo, com a graça do Espírito, porque eu não estou só. O Senhor está comigo. Nascido frágil em Belém, para mostrar que Deus não é poderoso, glorioso, absoluto, que destrói tudo, mas que salva tudo, que resgata tudo, que propõe futuro com alegria. Alegrai-vos no Senhor. Bem, este foi um pouco o conteúdo do terceiro domingo do tempo do Advento, do ano da liturgia C. Eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José, falando aqui do Centro de Espiritualidade Josefina, em Apucarana, no Querigma e Catequese, liturgia dominical, leituras e contextos. Para todas e todos, graça e paz.